Às vezes eu tô falando aqui para pessoas muito mais velhas que eu e a gente fica meio até constrangido de falar, mas assim, cara, se você é cristão, se você tem um casamento cristão, se você tem filho e você não é pai pro seu filho, pra sua filha, se você não é um modelo de pai, você tá falhando cara, num dos maiores âmbitos que você pode imaginar da sua vida, você tá falhando. Você precisa ser pai, você precisa ser mãe de verdade, você precisa amar o seu filho. Não é porque você teve pais que não fizeram pra você. Eu vou te dar um exemplo. O meu pai, ele contava coisas que os pais dele faziam pra ele quando ele era pequeno, que a gente nunca provou daquilo. Então esse negócio de tipo, ai, o meu pai, ele era muito mal, é por isso que eu sou duro com o meu filho. Não, isso aí tá errado, meu filho. Se a história começou a ser construída agora com você, faça diferente. Se eu puder ser para os meus filhos, e eu tenho certeza que o meu irmão que tá aqui do meu lado tem o mesmo pensamento, e a minha irmã que tá em casa, se eu conseguir ser para os meus filhos 50% do que o meu pai foi para nós, eu já tô realizado. E o meu pai teve uma infância, eu fico arrepiado de falar, teve uma infância assim, cara, naquela época que apanhava descomunal, que era tudo sem amor, que não tinha beijo, que não tinha... E ele criou a gente totalmente diferente. Então, assim, quando a pastora fala, chega a doer no meu coração, porque eu tenho uma filhinha que eu amo muito, que deve estar assistindo agora, de 9 anos, que é a Isis. A primeira paixão da sua filha é você, é o seu pai, é o pai. Então, assim, cara, não tem um dia que eu não dou um beijo na minha filha e falo que o cabelo dela é lindo, que ela é linda, e eu saio dali e vou na minha esposa e faço a mesma coisa pra minha filha ver. E eu tenho certeza, cara, eu tô todo arrepiado de falar que quando a minha filha for escolher um marido, ela não vai aceitar menos que isso. Exatamente. Porque ela vê isso dentro de casa. Então, assim, eu queria desmistificar isso. Quem sabe você tá assistindo aqui e você, eu não consigo, porque na minha infância, tipo, cara, a história começou com você agora. Agora vai pra cima, você que é mãe, você que é pai, seja mãe e pai muito diferente do que você passou com seus pais, porque a história agora dos seus filhos vai ser escrita a partir de você. Eu tô falando alguma coisa errada? Jamais, certíssimo. E eu costumo dizer que um dos maiores cânceres na sociedade é a falta de um pai. Um pai posicionado, ele é um marido exemplar, ele é um pai exemplar. Exemplar não é ser perfeito, tá? É discorrer a sua função igual o William falou, porque você é um espelho. E aí, esse cara não é pai, a mulher tem que ser o marido, a mulher tem que ser pai e mãe, porque nunca vai conseguir suprir. A filha vai procurar um cara pior do que ele e a desgraça tá feita. Então, um homem posicionado, não repetindo a história anterior, mas sendo melhor, toda a família dele, a geração será bem sucedida. Para mim, o primeiro pilar é o pai. A gente sempre vai na mesma coisa, tratar as mesmas coisas. Paternidade. Com toda certeza. Quer acrescentar alguma coisa? Até porque a paternidade que revela a nossa identidade, né? A paternidade de Deus, quando você acessa ela, ela revela a tua identidade. Quando você não vem de uma família, disfuncional, sem um pai, isso é distorcido. Você tem uma identidade distorcida, você não sabe os valores, você não foi te apresentado esse amor paterno, esse cuidado. Como eu disse, né? A mulher, ela precisa ser cuidada, ela precisa se sentir segura. E quando você não sente isso, a mulher sempre vai ficar em alerta. Ela sempre vai ficar em alerta, ela sempre vai procurar alguém para tomar esse lugar e nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar. Então, não adianta falar que, mas eu tenho meu marido agora, assim, meu marido me cuida. Ok, eu também tenho meu marido me cuida, mas ele não pode tomar esse lugar de Deus. Ele não é meu pai. Ele me cuida como esposo, como marido, mas ele não me cuida na totalidade que eu preciso ser cuidada, da maneira que eu deveria ter sido cuidada na infância. Eu não posso agora pegar esse cuidado que eu precisava na infância e jogar no meu casamento, que é um dos problemas de muitas mulheres. Ela pega o problema que ela não teve cuidado na infância, ela joga no casamento, ela começa a cobrar o marido para dar para ela aquilo que ela não recebeu na infância, e o casamento vira aquela bagunça, porque o marido não é pai. A função de marido não é a mesma função de pai. Então, isso aí é algo assim nas escolas, o que a gente mais trata é isso. E tem, né, aquela que o pai tá ali, mas ele não tem paternidade, porque você ser pai é uma coisa, você ter paternidade é outra. Na vida de um homem, a falta de um pai é devastador, mas de uma mulher é muito mais. Meu pai, ele sempre foi muito carinhoso. Eu não fui criado pela minha mãe, mas pela minha avó. Ele sempre foi muito carinhoso, mas viveu a vida inteira preso.
E eu lembro da minha busca como adolescente, era namorar para ter uma família. Era meu sonho. Mas com 12 anos eu estava numa cama, perdendo a virgindade, eu não sabia nem o que estava fazendo. Hoje eu posso declarar assim porque eu não sabia o que estava acontecendo. E cada homem que eu tentava, quando terminava a relação sexual, eu perguntava se o meu pai, dentro de mim, eu falava, se o meu pai estivesse aqui, vocês não fariam isso comigo. Com 14 anos eu já tinha sofrido várias coisas, já passei por cárcere privado, abuso, muita violência. Por quê? E aí eu sempre falava naquele quarto trancado, escuro, porque tinha um namorado na época que me prendia. Se o meu pai estivesse aqui, vocês não fariam isso comigo. E eu sei que é a pergunta de muitas pessoas que são abusadas, que estão em problemas de estupro, ou até mesmo sendo violentadas dentro da sua casa. Aonde Deus está? Aonde Deus está que Ele deixa acontecer essas coisas comigo? Ele não projetou isso para mim e para você. É muito terrível esse tipo de situação. Mas hoje eu posso te dizer, eu me emociono não pela dor, mas porque hoje eu tiro homens e mulheres desse lugar. Eu sei a sensação que é estar aí. Mas eu quero declarar na tua vida que assim como eu obtive respostas em Deus, você vai obter também. Você vai ter pessoas para te dar a mão. Você vai ter pessoas para te tirar de lugares, de cativeiros na sua alma e prisões como nunca você teve na sua vida. E eu declaro a tua paternidade, a tua maternidade em Cristo restaurada por completo. E eu declaro você livre desses cativeiros hoje. Sabe por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo, toda angústia, toda depressão e opressão e todo espírito opressor. Eu vejo uma mulher presa, em situação vulnerável, acorrentada espiritualmente, mas eu quero dar uma ordem hoje na autoridade do nome de Jesus. Eu não te conheço, mas Ele te conhece, porque foi Ele que te criou. Eu peço para que Cristo agora envie um anjo dentro desse lugar e arranque todas as correntes e ligaduras e prisões que você está acometida agora na tua alma e nesse lugar. Anjo, em nome de Cristo Jesus, pode passar a espada em cada corrente. E eu declaro você livre no espírito, na alma e no corpo. E força, a força de Cristo, para que você consiga se posicionar e sair de todas essas prisões. Deus, Ele entra hoje com chave nesse cativeiro e envia um anjo para cortar todo o laço e toda a ligadura. E eu declaro você livre e restaurada por completa. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Forte demais. A gente, no último episódio com a pastora Débora, a gente falou um pouco, talvez não tão intensamente, nessa questão do abuso, que é algo tão terrível, que é algo que dói no meu coração. Tivemos pessoas já que passaram pela mesa que contaram coisas absurdas, assim. Teve a irmã Maria que passou aqui e contou o quanto ela foi abusada desde os 6 anos de idade. E isso, assim, é terrível. Mas, assim, agora que a pastora abriu essa página da vida para falar, e a gente entende o valor da propriedade, que é o que eu vivo falando aqui, cara, para você tratar, tenha propriedade para falar. É diferente de eu chegar e querer tratar um assunto que eu não tenho propriedade, eu não passei por aquilo. E a pastora está falando de algo que ela passou. Quando nós tocamos nesse assunto do abuso, e eu me sinto motivado a Deus para te fazer essa pergunta, porque eu acredito que tem muita gente, como a pastora disse hoje aqui, emocionada, que passa por abuso calado, que é desassistido, que não tem coragem de falar, que não tem para quem falar, que tá assistindo talvez aqui e que tá passando por abuso. Existe uma carga espiritual que a pessoa que foi abusada, ela carrega, e ela carrega mesmo. Como que foi para a pastora se desvencilhar de toda essa carga? Como que foi esse processo para essa carga dos abusos saírem de você? Como que foi isso? Eu sempre tive dentro do meu coração que eu nasci para mudar o mundo. Sempre. Desde muito pequena. Eu era a líder na escola,
Eu sempre fui a pessoa que me levantou a mão pra fazer algo ou se prontificar pra isso. Até quando nós éramos adolescentes, a gente veio de uma gangue, tá? Não que era era bem assim, não. Olha a gangue do Machado. O que era uma gangue virou uma escola de libertação. Então tem jeito pra você, viu? Meu diretor que o sabe. Eu sempre tive a certeza. A minha família era católica e meus avós me acrescentavam essa base de fé. E eu sempre tive a certeza que eu ia conseguir vencer. De alguma maneira, como, quando, eu não sabia. Mas eu sempre tive uma vontade de vencer e mudar o mundo com alguma coisa que ia acontecer. Então, o primeiro passo é você não desistir da vida. Não desista da sua vida, não tente contra a sua vida. Hoje o meu choro é de alegria, sabe por quê? Porque se eu pudesse passar por tudo de novo, às vezes as pessoas querem mudar a história ou viver um conto de fadas. Eu passaria tudo de novo, eu não tiraria nada da minha história. Porque foi essas coisas ruins que me trouxeram até aqui e formaram em mim a bagagem que eu sou hoje. Porque o próprio Cristo, William, me formou na libertação. Quando eu fui estudar para ser terapeuta e me formar, a maioria dos processos que eu aprendi lá, eu já tinha aprendido com Cristo. Quando a gente se juntou no colégio e tal, e a gente começou a conviver, e a gente veio para a libertação, eu sempre falo, a Juliana foi uma das pessoas mais difíceis que eu já tratei e cuidei. Pela resistência, as feridas dela de paternidade era muito profunda. A gente se debatia muito, a gente brigava muito, porque tem coisas que ela não entendia. Mas não desista, porque hoje ela é um braço direito. Ela é um na minha vida. Por quê? Porque Deus sempre vai colocar pessoas para te dar suporte no caminho. Então, essa vontade de viver, que eu não sabia de onde vinha, as conexões em pessoas, e saber que um dia isso tudo ia acabar. Entenda uma coisa, não tem nada que não tenha fim. Quando você entende quem você é, a quem você pertence e o que ele prometeu, tem um fim. Isso vai acabar. Você só não pode se dobrar. Você só não pode achar que Deus não tá te vendo. Pergunta pra ele, briga com ele. Onde você tava quando eu precisei de você? Por que você não fez nada? Em muitos processos, eu via, depois sendo curada, eu via anjos comigo. Que poderia ser muito pior. E então essa crença sem saber da onde era do próprio Cristo, as conexões em pessoas, e não desista de querer viver e de lutar, não entrega assim tão fácil. E eu lembro que quando eu comecei a treinar a Juliana para andar nisso, nós pegamos um caso de abuso. Eu falei para ela, ela é uma pessoa que eu nunca posso falar aonde eu vou. Ela nunca sabe para onde ela vai e como ela vai. Sempre foi assim. E eu falo pra ela, de 25 pessoas na equipe, você é uma pessoa que você não tem escolha. Vamos fazer tal coisa, eu falo, você não tem escolha. Você não. Porque Deus pediu pra mim falar com ela dessa maneira. E aí nós chegamos nessa casa, Deus mandou eu dar um banho nessa mulher. Mas antes de dar esse banho, ela era estuprada pelo próprio pai. Desde criança. Com a mãe na cama. Ou muitas vezes ela gritando e a mãe passando para lá e para cá. Eu não sei se ela lembra, mas nesse dia, nesse processo, nós víamos vários demônios. Ela gritava muito, ela chorava muito no processo de cura. E pasme você, saía sangue de dentro de mim. De tão forte que era aquele processo. Nós sentíamos cheiro de esperma. Eu sentia na boca, porque o pai dela tinha feito na boca dela. Nós sentíamos no ar. E aí, quando tudo aquilo acabou, nós demos banho nela. Porque Deus me pediu para dar banho nela. Fizemos um acompanhamento. E ela falou para mim, nunca mais você me coloca nisso. Não me chama porque eu não tenho suporte. Eu falei, aquele que é a força vai nos dar suporte. Aquele que nos chamou vai nos dar suporte. Então, tem coisas ainda que ela não sabe e que muitas vezes ela por confiar no Cristo que eu carrego, ela vem. Mas que dói na gente de lidar. Claro que dói. Mas alguém precisa fazer. Até chegar aqui, eu quis ser técnico em enfermagem, eu não queria ser enfermeira ou médico, eu sempre tive essa sensação de querer lidar com o problema, sabe? Dar banho, as fezes, o serviço sujo que ninguém quer fazer.
Eu sempre quis isso. Eu amo isso. Então, quanto mais problema, quanto mais podre a sua alma tiver, mais eu amo. Porque foi para isso que Deus me chamou. Então, quando a gente chega a essas pessoas que a gente mapeia, isso me dá prazer, porque é como se o Cristo, a luz, chegasse na vida delas. E eu falo, eu tenho para te dar. Eu não vou te deixar, não desista do seu processo. Vai ser difícil, mas não desista. Então, passamos por muitas pessoas e de casos muito difíceis, mas assim como ela é na minha vida, eu também declaro que você tem pessoas na sua vida, que você pode contar conosco e que aquele que é a força vai te dar força para prosseguir em todo o caminho e no processo. Eu tava com medo até dela passar pra mim aqui, que eu já tô chorando faz um tempo. Porque assim, ó, quando a gente escuta esse tipo de coisa, eu vou tentar falar sem chorar. Eu vejo que a gente falha, cara, como crente. Me dá vergonha. Eu já disse isso em outros episódios aqui. Cara, tem tanta gente se preocupando com coisa idiota, cara. Sabe? Tem tanta gente colocando tanta coisa idiota nesse YouTube. Às vezes eu venho aqui, eu fico assim, cara, eu não sei se eu quero fazer mais isso. Que o povo não entende. É necessário. E eu não tenho medo de ser cancelado, sabe? Tem muita gente burra, meu. Porque assim, o pior burro é aquele que quer ser burro. E eu não aguento esse tipo de povo. O cara se preocupa com coisa idiota, cara. A pastora tá aqui falando coisas tão profundas. Se você soubesse como o Espírito Santo entra aqui, ele constrange a gente. A gente não consegue falar. Tem programas aqui que eu gravo, cara, que a presença de Deus é tão forte aqui que eu fico sem ação. E tem gente que se preocupa com os bonecos do estúdio. Ai, tá consagrado, tem demônio aí. Enquanto tem gente, cara, passando esse tipo de problema que a pastora tá falando. Enquanto tem criança sendo abusada por um vagabundo que fala que é pai, que não é pai. Sabe? Então, assim, quando eu choro aqui, eu choro e eu queria que esse fosse o teu choro. Você que assistiu o necessário. Você tem que sentir vergonha, cara. Você tem que pensar assim, cara, que tipo de crente que eu sou? Se eu não me preocupo com isso, se isso não me deixa mal a ponto de eu não conseguir dormir para orar por essas pessoas, para interceder pela vida da pastora Débora, da Juliana, que trabalha com isso, eu falo para vocês, gente, eu não tenho estômago para mexer com isso. Eu não tenho estômago, eu não consigo. Deus não me chamou para mexer com esse tipo de coisa. Ele chamou a pastora, chamou as pastoras que estão aqui. Mas se um programa como hoje, não consigo nem falar, tipo, ele não te constrange, cara. Cara, reseta, tá errado, cara. Você não conheceu Jesus, você não conhece o evangelho. Se o meu brinco te incomoda aí, mais do que isso aqui, você não conheceu o evangelho. Se eu tiver aqui com a minha tatuagem e ela estiver te incomodando mais do que um programa como esse, você não é crente, cara. Você é um fariseu. Se a unha da pastora pintada te incomoda mais do que isso, entende? Se isso não causa um quebrantamento de você, assim, a ponto de você ficar sem sono, você não conhece Jesus, cara. Essa é a palavra. Você nunca conheceu. Você precisa conhecer. E para eu sair desse assunto, eu só vou passar a palavra para você, porque eu fico chorando, eu nem consigo falar. Mas eu queria que a Juliana fizesse uma observação dentro do que ela falou. Você veio de um processo muito machucada também. Deu muito trabalho para ela. Como é que foi? Sim. Eu vim de um processo muito... Por quê? Porque quando eu vim para Jesus, né, foi mudado algo externo. Como acontece muito dentro da igreja. Tem muita gente, William, dentro da igreja machucada. Tem muitas pessoas dentro da igreja que foram muito machucadas, muitas mulheres que foram muito abusadas. E tá tudo bem, não conversam, não falam, já passou, não sinto mais, você sente. Tem muitas pessoas que têm muitos sentimentos, e eu era uma delas. Então, quando a gente começou esse processo de libertação, ela me fez uma pergunta que na hora me deixou muito brava, muito irada, que foi assim, e o seu pai, tá tudo bem? Daí aquilo mexeu comigo porque não tinha nada a ver com a conversa. Eu falei, tá tudo bem.
Ela, mas como que tá tudo bem se você não conhece? Eu falei, não me faz falta. Ela, mas como não te faz falta? Ela ficou insistindo e aquilo ficou me incomodando. Eu falei pra ela, tá tudo bem, pronto. E eu fui pra casa e aquilo ficou dentro de mim e ficou incomodando. E na outra vez que a gente tava conversando, eu falei pra ela, olha, isso me incomodou muito, essa sua pergunta. Pra mim tá tudo bem, mas se me incomodou porque tem alguma coisa. A gente entrou num processo. Vários processos, e um desses processos ela pediu para mim, escreve uma carta para Deus. E eu crente, muitos anos, 10 anos. Líder de departamentos e na frente de muitas coisas. E ela falou, escreve essa carta. E eu, né, sempre resistente, pensei, não tem necessidade disso, Deus conhece a minha história. Mas ela falou que no outro dia, né, a gente ia fazer outro processo, para isso precisava dessa carta. Então... já era 1h da manhã e não tinha escrito a carta. E o processo ia ser 7h da manhã. Pensei, eu vou escrever qualquer coisa aqui que ela não vai saber mesmo, né? Tentando burlar o processo. E quando eu sentei para escrever aquela carta, William, eu comecei, ela falou bem assim, coloca a palavra pai. Porque eu nunca chamava Deus de pai, era sempre de Deus. Coloca pai. E quando eu coloquei pai, eu fiquei meia hora só naquele pai. E eu comecei a escrever toda a minha história. Da onde eu lembrava até onde ia. E eu escrevi toda a minha história. E quando eu escrevi... 7 vezes ali, escrito ali, de 7 situações que eu passei desde a minha infância até a vida adulta, de situações perturbadoras, de traumas, eu escrevi, e o Senhor não estava lá. E o Senhor não estava lá. Naquela carta, depois que a gente foi fazer o processo, ela leu a carta e ela me perguntou, o que você entendeu nessa carta? Eu falei, eu entendi que eu não gosto de Deus. 10 anos, caminhando com Ele, eu era líder. Né, ciclo de oração, adolescente ali, professora da escola bíblica dominical. Eu não gostava de Deus. Eu gostava de Jesus. Porque Jesus é um amor, ele deu a vida por mim, né? Ele me salvou. Mas Deus, para mim, eu olhava ele como aquele que eu errava, ele abria a terra e me engolia. Né? Quando eu li, então, que nós fomos adotados como filho, para mim, aquilo ali foi o pior, porque o meu pai, ele me adotou, o meu pai adotivo, ele me adotou, me colocou no nome dele quando eu tinha 6 anos. Mas quando eu tinha 8 anos, a última vez que eu vi ele, ele falou bem assim, você não é minha, você é da sua mãe, eu quero o meu filho que é meu, você não é minha. Ele me rejeitou. Então, para mim, quando eu vi que Deus me adotou, para mim foi um problema ali. Só que foi inconsciente. Por quê? Porque assim como o meu pai que me adotou e me rejeitou, Deus também só estava esperando eu errar para me rejeitar. Então eu não gostava. E foi aquele processo de entender a paternidade de Deus. Por quê? Porque a gente aprende na igreja que não, você não pode falar essas coisas. Como que eu não podia falar se era o que eu sentia? Ou Deus não sabe o que eu sinto? Então começou um processo ali de paternidade muito lindo. E foram vários processos, foram vários dias. Muitos, né? Ela desmaiava. Sim, foi processos duros que eu fui passando com o Senhor. E quando eu terminei esse processo, foi quando a gente começou a escola, nem era escola ainda, ela me convidou para falar sobre paternidade, como eu tinha sido tratada nessa área, para um grupo de 14 mulheres. E eu ali fui estudar para ver o que eu ia falar, e eu ainda estava no meu processo de paternidade. E quando fui estudar, eu estava no meu quarto, e eu comecei a ler a história de José. E ali eu comecei a ler que José foi jogado no buraco, né? E o Senhor estava com José. José foi para a prisão e o Senhor estava com José. José foi para o palácio e o Senhor estava com José. Todas as vezes que José passava por alguma situação difícil, dizia que o Senhor estava com José. E quando eu comecei a ler aquilo, meu quarto ele inundou de um cheiro muito forte, que era um cheiro que eu nunca tinha sentido externo, mas era um cheiro que eu conhecia, mas eu não sabia de onde, um cheiro forte. E começou um cheiro e começou a vir uma emoção, as lágrimas, e meu corpo começou a tremer, e eu comecei, da onde é esse cheiro? Eu conheço esse cheiro, mas da onde? E na mesma hora o Senhor me levou, meu espírito, indo nos 7 lugares, aonde eu falei que ele não estava. Eu sentada, devia ter lá meus 5 anos sentada, e do lado de fora da minha casa, e minha mãe estava com meu pai dentro. Meu pai, ele era alcoólatra e ele batia muito nela. Meu padrasto, né? E quando isso acontecia, normalmente eu ficava do lado de fora, sentada. E eu tava olhando as nuvens, como criança faz desenho nas nuvens. Eu tava ali e o Senhor me levou e eu vi que tinha um homem sentado do meu lado, todo de branco, e ele falava assim para mim, já vai acabar, tá tudo bem. E ele já me levou em outra situação, e todas essas situações tinha esse mesmo cheiro.
E eu reconheci que o cheiro ao qual estava no meu quarto era o cheiro do próprio Senhor, aonde Ele estava comigo em todas essas situações. E todas as vezes, William, que eu me sinto triste por alguma ocasião, alguma coisa acontece, situações acontecem, e quando eu vou orar, é o mesmo cheiro que vem. E eu reconheço Ele pelo esse cheiro. Ele se apresenta para mim pelo esse cheiro, dizendo: eu sempre estive com você. Porque uma pessoa que ela tem uma falta de paternidade, ela teve uma vida de violência e de abuso, ela tem vários traumas. E isso precisa ser curado. E tem muita gente dentro da igreja assim. Na escola a gente trata mulheres assim. Até homens que foram feridos dessa maneira. A primeira, depois desse caso que ela falou, que foi para mim muito perturbador, ver aquilo, o corpo dela tremia. Ela falava: eu não quero mais, eu não quero, para, eu não quero lembrar. Ela falava assim, ela se tremia. Aquilo para mim foi perturbador. Eu fiquei sem dormir muito tempo. E eu falei realmente para ela: nunca mais. E ela falou assim para mim: você não tem escolha, porque o Senhor te chamou para isso. E a gente começou, e depois dessa situação, nós tivemos, depois dessa, veio outra também, que era quase uma situação parecida, só que não era pai, era padrasto. E eu lembro que, na hora, o Espírito Santo direcionou, falou bem assim: dá colo para ela. E eu dei colo para ela, e a mãe dela sabia desses abusos. Eu dei colo para ela, coloquei ela no meu colo, e o Espírito Santo começou a me direcionar. Começa a pedir perdão, se coloca no lugar da mãe dela. E começa a pedir perdão para ela por isso. E eu coloquei no lugar dela. E comecei a pedir perdão pelo descaso, né, por não ter cuidado. E ela gritava, e ela falava, e ela me via como a mãe dela. Por que você deixou? E aquela libertação, aquilo que estava tudo preso, então ela começou a soltar. E o Senhor começou a nos mover para isso e começou a mandar pessoas assim, de abuso. Então, tudo aquilo, eu sempre falo, tudo aquilo, naquilo que você foi mais ferido, é onde o Senhor vai te usar para curar pessoas, para tratar pessoas. Então, eu não posso, como você disse, a gente se importa por ser mulher, por uma unha, por aquilo, mas entenda, você que já é cristão, você que já tem a vida de Cristo dentro de você, o Senhor te chamou para liberdade, para libertar pessoas. Em vez de você estar preocupado com coisas temporais, o Senhor te chamou para coisas eternas, o Senhor te chamou para vidas, para trazer as pessoas, trazer a vida de Cristo para a vida dessas pessoas. Porque é só Jesus que tira essa dor, porque é uma dor muito forte. A dor da rejeição, a dor do abuso, a dor do abandono é muito forte. A minha mãe, ela foi abusada desde pequenininha. A minha mãe, ela sofreu muito. E um abuso que minha mãe teve, que foi na cama, deitada com o pai dela e outra pessoa na cama, e ela sofreu esse abuso com o pai dela deitado na cama, outra pessoa. Eu também sofri um abuso parecido, com a minha mãe deitada na cama com o padrasto, e eu sofri esse mesmo abuso na cama. Então, você vai ver o que não é curado numa pessoa, persegue até a outra. Então, quando nós entendemos isso e curamos, Deus não basta. O que eu passei até aqui, os meus filhos não vão passar. A vida que eu levei, meus filhos não vão levar. Não é porque eu sou melhor, ou porque minha mãe me deu o que ela tinha. Os meus pais, minha mãe, as pessoas que me criaram, me deram o que eles tinham para criar. E eu sou muito grata a isso. Mas eu não vou levar. Por quê? Porque eu entendi e parou isso em Deus. Deus curou isso.